18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas 2 minutos em Manaus, até as 7 estamos juntos com você, eu e a Karime Leão. Oi, Karime. Oi, Carlão, tudo bem? Boa noite, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada, é claro, pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, sempre contando com a sua participação. Até às 7 você pode participar conosco de mais uma edição do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Beleza, então participe, hein? Anote aí 994887592. Mix. Aquele giro inicial nas principais vias de Manaus. Um panorama aí, Karime. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha, temos trânsito hoje bastante concorrido, porque, para quem não sabe, amanhã é feriadaço aí, aniversário aqui de Manaus, 356 anos. Então, várias vias aqui da capital amazonense tá com um trânsito bastante concorrido. E falando também nessa situação de aniversário de Manaus, a nossa equipe de reportagem, Karime, Carlão, está aqui, no Mirante Lúcia Almeida e também aqui na Praça do Museu da Cidade de Manaus, no Paço da Liberdade, porque daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o lançamento aqui na praça, aqui no Mirante Lúcia Almeida, do Um Sonho Mágico de Natal, que acontece daqui a pouquinho e que marca aí, o acendimento das luzes natalina e abre oficialmente a temporada de festival de 2025 com um novo visual aí para os cartões postais da cidade, para que toda a população de Manaus possa aproveitar aí, as vésperas também do Natal que acontece agora, começa agora toda essa festividade, Então, a gente vai continuar aqui, daqui a pouco a gente traz mais informações, volto. Tá ótimo, André Meirelles, daqui a pouco ele fala mais informações a respeito do lançamento da programação de Natal da Prefeitura de Manaus. Obrigada. Já estamos no clima natalino aí, hein, Karime? 6:04, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. A programação do aniversário de 356 anos de Manaus começa hoje com festa na Ponta Negra e na Alameda Alphaville. Em Manaus, grupo protesta contra o fim das autoescolas para tirar a carteira de motorista. Novo modelo de transporte complementar é apresentado pela Prefeitura de Manaus. Tribunal de Contas do Estado mantém contrato suspeito por irregularidades da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. 6:05, vamos juntos até às 7 nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, com os destaques do dia. Os destaques para você conferir até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. E tudo isso para você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, já falamos, Karime? Começam hoje as comemorações do aniversário de 356 anos de Manaus. E a cidade, ela foi criada já há algum tempo, no século 17, para marcar o domínio português na região amazônica, que na época já era considerada posição estratégica em território brasileiro, Karime. Exato, Carlão. E 356 anos é contado a partir da construção do Forte de São José da Barra do Rio Negro em 1669. E para comemorar a data, 2 grandes eventos simultâneos acontecem em diferentes zonas aqui da cidade, Carlão? Sim, Karime. A programação reúne atrações de música gospel e popular, prometendo movimentar a Ponta Negra na zona oeste e a Alameda Alphaville lá na zona norte. Na Ponta Negra, a programação gospel no anfiteatro a partir das 6 horas da tarde, e na zona norte a festa popular da Alameda Alphaville começa às 7 da noite. Exato, e a repórter Nathalie Moraes está com a gente ao vivo aqui no 18 horas e tem mais detalhes a respeito dessa programação, desta festa, que começa hoje em comemoração ao aniversário da cidade de Manaus. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Começamos o programa de hoje em clima de festa, porque afinal de contas, nesta sexta-feira, a nossa capital, Manaus, comemora aí 356
356 anos, né? É dia de apagar as velhinhas, Manaus. E aí, Karime, as festas, as comemorações já começam hoje. Isso porque a festa se divide entre a Zona Norte e a Zona Oeste da nossa capital. A festa na Alameda Alphaville tem shows hoje do Nadson Ferinha e da Clecinha, entrando no clima popular aí da celebração. Já na Ponta Negra começou agora às 6 da tarde, né? A festa grandiosa, mas só às 8 da noite deve subir aí a cantora Ana Paula Valadão do Ministério Diante do Trono em uma noite de muita música gospel. E as comemorações, é claro, continuam com o tradicional Boi Manaus 2025, que reúne, né, o melhor de Garantido, Caprichoso, os 6 bois aqui da nossa capital. A ideia realmente é fazer uma celebração que abrace toda a população manauara, unindo fé, cultura, música, e toda a organização aí realmente foi pensada e idealizada para agradar o manauara. Pra gente entender um pouquinho mais de como é que vai funcionar essa maratona e esses 3 dias de festa, a gente vai ouvir agora a fala do Reginei Rodrigues, ele que é vice-presidente da Manaus CUT. Esse ano estamos fazendo em 3 locais diferentes, né? Ponta Negra, o gospel, lá na Alphaville, o forró, e no Sambódromo o Boi Manaus, né? Então, assim, aqui na Ponta Negra começa às 18 horas, finaliza à meia-noite, uma atração nacional Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Já às 18 horas inicia com o DJ, depois entra Suzy Correia, depois vem Jô Souza, Peniel e finaliza com Ana Paula Valadão. Evento gratuito, é só chegar, chegue cedo, escolha o melhor lugar para assistir. Aqui na Ponta Negra, em torno de 20 mil pessoas, né? Deve passar hoje aqui na Ponta Negra para assistir esse grande espetáculo dessa cantora maravilhosa. E já no Boi Manaus, a expectativa durante 2 dias, 24 e 25, a expectativa é em torno de 50 mil pessoas por noite, né? Esse ano vamos ter Garantido e Caprichoso, dia 24 Garantido, dia 25 Caprichoso, mais de 46 atrações de bandas locais lá no Boi Manaus. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Reginei Rodrigues, ele que é vice-presidente da Manaus CUT. E aí, Karime, Carlão e ouvintes, o Boi Manaus é um resgate à festa, né? Realmente, a gente há alguns anos, a festa parou e agora tá voltando para o seu local de origem, que é o Sambódromo de Manaus, onde a festa começou há mais de 20 anos atrás, e esse ano vai trazer uma grande novidade. Na sexta-feira, amanhã, é um dia destinado ao show oficial do Garantido, e no sábado, para os torcedores do Boi Caprichoso. Quer dizer, então, se eu torço pro Boi Vermelho, eu só posso ir na sexta, ou o contrário? Não. Todos os dias vão ter atrações de ambos os bois. Só que o que eu tô dizendo é que na sexta-feira tem show oficial ali de todos os itens oficiais do Boi Garantido, e já no sábado do Boi Bumbá Caprichoso. E além dos grupos folclóricos aí que vêm de Parintins para celebrar os 356 anos da nossa capital, vai ter aí os bois de Manaus, Brilhante, Tira-Prosa, Corre-Campo, Clamor do Povo, Galante e Garanhão. A festa começa a partir das 7 horas da noite. Vale a gente destacar que todas essas festas, né, o aniversário gospel, a festa do povão que vai acontecer na Alameda Alphaville e o Boi Manaus são festas gratuitas. E o Rodinei acabou de adiantar aí pra gente, só lá no Boi Manaus são esperadas mais de 50 mil pessoas e uma mega estrutura. Exatamente, Carlos. E uma mega estrutura já está montada. Vamos ouvir aí mais um trechinho da fala do vice-presidente da Manaus CUT. Fizemos a divisão, né, do dia 24, vem o boi o Garantido para Manaus, com todos os seus itens, com show completo. Vai ter os bois locais também de Manaus e várias atrações locais. E dia 25, mudamos para o Boi Caprichoso. A atração principal é o Boi Caprichoso, mas vai ter a atração também do Garantido e Caprichoso e todas as bandas locais. 18 horas. É isso, É festa, né, para todo mundo. Exatamente, Karime. Quem é servidor público já pode comemorar, sim, porque amanhã não trabalha, amanhã é feriado, né? Mas aí, Karime,
Karime, quem vai trabalhar dá pra curtir, por exemplo, porque lá na Ponta Negra, por exemplo, a festa termina à meia-noite. Já lá na Alameda Alphaville, a programação se estende até as 2h, ou seja, a atração principal da noite, que é a cantora Clecinha, a rainha da seresta, onde muita gente costuma chamar ela assim, só sobe ao palco à 00:40. Então, assim, tem festa pra todo mundo. Lembrando que a festa é gratuita, e se você não conseguiu anotar aí essas informações e quiser saber um pouco mais das informações completas sobre as comemorações do aniversário da nossa capital, basta entrar no site 18horas.com.br ou então no site da prefeitura manaus.am.gov.br, que lá tem toda a programação e você não tem desculpa para não celebrar os 356 anos da nossa cidade. Festa tem para todos os gostos. Obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Você falou aí de servidor público. Vale lembrar que o governo do estado decretou pontos facultativos nos dias 24, sexta-feira, dia do aniversário de Manaus. Hoje, no caso, dia 27, segunda, e 28, terça-feira, dia do servidor público. Os serviços essenciais, eles seguem funcionando normalmente. Exato, Carlão. Já a Prefeitura de Manaus antecipou o ponto facultativo do dia do servidor público, que é dia 28, que cai na terça-feira. Então, ele antecipou para segunda-feira, dia 27. O decreto também estabelece expediente normal para o dia 28 de outubro. Mix. Para 6h12, teve manifestação hoje de manhã nas ruas de Manaus. Um grupo saiu às ruas cobrando valorização das autoescolas e em defesa da educação no trânsito. A manifestação começou na Zona Norte e terminou na sede do governo do estado, ali na Avenida Brasil, na Compensa, Karine. Carlão, segundo os manifestantes, a decisão do governo federal de acabar com as autoescolas para tirar carteira de motorista coloca a vida da população em risco, ainda mais levando em conta que o trânsito de Manaus é o mais perigoso do país. Vamos aos detalhes agora com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, os profissionais das autoescolas foram para as ruas nessa quinta-feira em Manaus e também em várias partes aqui do país. Isso tudo contra o projeto do governo federal que quer acabar com a obrigatoriedade das aulas teóricas e práticas para tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Esse ato começou no complexo de direção veicular na Zona Norte e foi até a ALEAN, Assembleia Legislativa do Amazonas. O grupo pede valorização da categoria e mais segurança no trânsito. Vamos acompanhar um trecho. Temos polícia, mais responsabilidades no trânsito. Somos professores, não inimigo do povo. Olha, essa mobilização faz parte de um movimento nacional que acontece em vários estados, como Pará, Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Instrutores dizem que a mudança pode gerar demissões em massa e aumentar o número de acidentes, já que muitos motoristas vão pegar o volante sem qualquer preparo. Inclusive, um dos cartazes resumia o clima de protesto, entre aspas, fragilizar a formação é alimentar os acidentes. Só lembrando que, em nota, o Detran aqui do Amazonas disse que aguarda aí a oficialização para que possa responder qualquer questionamento. Ok. Karime, Carlão, volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h15, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, escuta essa, hein? Mesmo com suspeitas de superfaturamento, o Tribunal de Contas do Estado manteve o contrato bilionário da Secretaria de Educação do Amazonas para a limpeza das escolas estaduais. Karine, aquela história. Carlão, pois é, a gente trouxe esse assunto, essa denúncia aqui no programa. E a justificativa é a seguinte: não prejudicar o andamento das aulas. Oi? Opa. Mas tudo bem jogar dinheiro do contribuinte fora? Tudo bem ficar pagando um contrato aí suspeito de irregularidades e não investigar se é irregular ou não? Pô, fala sério, porque a gente sabe que nas escolas estaduais, o que a gente vê? Banheiros sujos, salas abafadas, estruturas precárias. Bom, quem explica pra gente melhor essa história é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, o Tribunal de Contas decidiu recuar da suspensão do contrato com a empresa responsável pela limpeza das escolas.
Exatamente, o contrato de mais de 43 milhões de reais que havia sido suspenso pelo conselheiro Mário de Mello após denúncia de aumentos injustificados e má qualidade dos serviços continua valendo. Para termos uma ideia, o valor do contrato praticamente dobrou de 24 milhões para 43 milhões de reais após 6 aditivos. Só que a qualidade dos serviços não se viu nas escolas, segundo a deputada Maíra Garcia, que pediu a suspensão do contrato. E mesmo com essas suspeitas, o conselheiro Mário Filho decidiu manter o contrato, alegando que a interrupção dos serviços traria mais prejuízos, já que o calendário escolar ainda está em andamento. Segundo ele, parar a limpeza deixaria as escolas em condições insalubres e poderia afetar a saúde de estudantes e servidores. A decisão, no entanto, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, soa contraditória diante da realidade. Muitas escolas da rede estadual já enfrentam problemas de higiene, falta de manutenção e abandono, mesmo com o contrato em vigor. Já tem um bom tempo que nós recebemos, através dos trabalhadores, denúncias a respeito de limpeza, asseio e conservação dentro das escolas. Nós verificamos, inclusive, umas escolas grandes na Cidade Nova e até no centro da capital, que tem problemas com funcionários, trabalhadores terceirizados, que, embora sejam terceirizados, precisam ter valorização e respeito de quem os emprega. Infelizmente, nós detectamos que escolas com 12 salas e até mais salas têm um funcionário só para fazer a limpeza, o que é humanamente impossível. Além disso, de acordo com a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, esses trabalhadores contratados pela empresa terceirizada ficam meses sem receber. E detectamos também que esses trabalhadores ficam até 3 meses sem receber. E isso acontece na capital e no interior do estado. O que nos preocupa, pois o quadro pode ser até pior, porque na capital nós temos escolas com a infraestrutura sem a mínima condição. E não é qualquer escola. Nós temos o IEA, que muito recentemente, durante o período da chuva, recebemos vídeos e denúncias de que estava chovendo mais dentro do que fora, o estadual, o Barão de Rio Branco. Então, imagina, as escolas que estão nessa situação e que muitas vezes só tem um servidor terceirizado para atender, como ele vai fazer? E com esse valor aí, altíssimo, milionário, ao nosso ver, as escolas deveriam estar muito bem servidas. O caso continua sob análise da Diretoria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, enquanto o Ministério Público Estadual também investiga as denúncias. No fim das contas, o contrato continua valendo e as escolas continuam sujas. Volto com vocês. Aldinei, quem paga essa conta aí, no fim das contas, é o nosso dinheiro. Sou eu, você é o cidadão, é o contribuinte que paga para esses contratos milionários para lá de suspeitos. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, um caso estranho tem chamado a atenção. A do inspetor de polícia de São Gabriel da Cachoeira, que foi afastado por suspeita de ter feito sexo com 5 detentos. Então, Carlão, esse aí é o assunto da semana, as pessoas estão falando, e cada vez que investiga, cada novo passo da polícia é descoberto uma nova situação inusitada. Agora a investigação revelou que o investigador, esse moço aí da polícia, ele levou 3 detentos para beber. E ainda bateu com a viatura da polícia. Quem explica pra gente os detalhes a respeito desse assunto, enfim, inusitado, estranho, esquisito, é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, foram os próprios detentos que relataram o caso ao delegado da cidade e entregaram a arma ao chefe da polícia local. O titular da Delegacia Interativa de Polícia de São Gabriel da Cachoeira, aqui no interior do estado, comunicou imediatamente à corregedoria que instaurou uma investigação. Na denúncia, os presos afirmaram que o investigador manteve relações sexuais com pelo menos 5 presos, isso dentro da cela, e que também se envolveu
em um acidente com a viatura no mesmo dia do ocorrido. A Polícia Civil não divulgou a data exata em que os fatos aconteceram, mas informou que o caso segue sob investigação da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Segundo as informações, o investigador teria tirado 3 presos da cela e levado eles ali para beber. Na volta, ele acabou perdendo o controle do veículo, bateu a viatura e já dentro da delegacia teria aí mantido a relação sexual com os detentos. E durante o ocorrido, os presos chegaram a pegar a arma do agente. Os moradores que preferiram não se identificar por medo relataram que a viatura é frequentemente usada para fins particulares por alguns policiais civis, sendo vista inclusive em um condomínio da cidade. Segundo eles, o veículo já apresentava danos e recentemente foi visto com o para-choque dianteiro ali totalmente destruído. Os presos já foram ouvidos e confirmaram o ocorrido à polícia local. Agora, em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que todas as denúncias são encaminhadas à Corregedoria Geral para apuração rigorosa e reforçou o compromisso com a integridade institucional e com os servidores que atuam ali em prol da população amazonense. A gente vai continuar acompanhando esse caso e mais informações a gente traz outros detalhes. Volto com vocês. Bacana, André Meireles, 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, começou hoje a adesão dos pontos de revenda interessados em participar do programa Gás do Povo, lançado pelo governo federal. A iniciativa pretende aí atender as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único de programas sociais do governo federal, Karime. Então, Carlão, os varejistas interessados aí devem acessar o portal da Caixa Econômica Federal e seguir passo a passo descrito lá no manual. A adesão é voluntária. O benefício para o consumidor vai ser efetivado na hora da compra e não pode ser usado para outros fins que não sejam aí a aquisição do botijão de 13 quilos. E cabe à Caixa Econômica oferecer canais para que as famílias tenham acesso ao vale e que possam realizar a troca pela recarga do botijão de gás. A expectativa é de atender aí mais de 15 milhões de famílias. 6h23. 18 horas. Você em 6,7 no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Você pode participar conosco em 99488-7592 é o nosso WhatsApp e nas redes sociais estamos lá no @18horas-news. 18 horas. Política. Vamos de política, Carlão, agora, com Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que segue ao vivo aqui com a gente. Nathalie, vamos lá. O ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele voltou a criticar duramente a gestão da educação aqui no Amazonas. Isso, é claro, depois do estado ficar aí na última colocação do Enem. Nathalie, ele disse que o resultado é reflexo do desperdício do dinheiro público feito pela gestão, pelo governo Wilson Lima e pela Secretaria de Educação. Foi isso? Exatamente, Karime. Mais uma vez, boa noite para você, para o Carlão e para todos os ouvintes. O ex-deputado federal Marcelo Ramos foi muito direto, né, e reto, vamos dizer assim, ao apontar que o problema da educação no Amazonas não é falta de dinheiro, mas sim a má aplicação dos recursos. Ele mencionou ali gastos de centenas de milhões de reais em apostilas, consultorias, plataformas digitais que, na verdade, não melhoram em nada a qualidade do ensino. Vale a gente reforçar, né, Karime, que a gente noticiou aqui no programa 18 horas que ficamos em último lugar no Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. E aí, Karime, sabe o que aconteceu? A secretária Arlete de Mendonça, secretária de Educação do município, tentou justificar o resultado, alegando, né, que a maior parte dos alunos dos alunos do Amazonas que fizeram o Enem são alunos de escola da rede privada. Só que assim... Peraí. Ela disse que é por isso a nota baixa? Exatamente. Aí que é discriminação e a confusão que ela está arrumando. Só que assim, Karime, um nível de desinformação muito grande, porque as escolas particulares, os melhores desempenhos vieram dos alunos que estudam nas escolas particulares. Vamos conferir aí um trechinho do que disse o Marcelo Ramos, porque ele foi bem enfático nas críticas. Esse dinheiro tá indo pra roubalheira, tá indo pra empresário ficar milionário na Seduc. Colocar o Amazonas
como o último colocado no Enem do ensino médio entre os 27 estados da federação, depois de gastar quase 30 bilhões de reais em 7 anos na SEDUC, é a demonstração absoluta da incompetência e da má utilização de dinheiro público, tanto das gestões da SEDUC como da própria gestão do governo do estado. E, por outro lado, é uma tragédia para a nossa juventude e para o futuro do nosso estado. Agora, tudo isso fica ainda mais grave diante da patética e ridícula declaração da secretária de Educação, que culpou a prova, que diz que o problema de nós sermos o último no Enem é porque alunos da rede privada também fazem a prova. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente acompanhou aí a fala do Marcelo Ramos, ele que é ex-deputado federal. E aí, só pra gente ter uma ideia, Karime, eu fui pesquisar, né? Das 50 escolas amazonenses com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, pelo menos 42 dessas escolas são da rede privada e não são escolas da rede pública. Ai, gente, a secretária não fez nem o dever de casa pra falar uma besteira dessa, gente. Sem condição. E por isso que a educação tá desse jeito. Tá explicado, né, explicado. E aí, nas redes sociais, é claro, né, a população amazonense foi lá bastante revoltada. Claro. Falar sobre a falta de investimento dentro das escolas, falta de estrutura, salários de professores que está devasado, professores sem plano de saúde. O que não pararam de chegar ali nos comentários foram críticas à atual gestão. Carlão. Beleza, Nathalie. A ministra Marina Silva disse que a licença concedida pelo IBAMA para a Petrobras fazer a prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas foi uma decisão estritamente técnica e tomada com rigor e muita transparência. Será que ela convenceu alguém nesse... Com certeza não, Carlão. Até quando ela estava falando sobre isso, Carlão, dava pra ver que ela estava um pouco incomodada com a situação. Afinal, existem muitas coisas aí nesse bastidores, Carlão. A ministra Marina Silva, de fato, ela disse que essa licença ela foi concedida pelo IBAMA à Petrobras na foz do Rio Amazonas e ela tem um caráter muito técnico, segundo a ministra Marina Silva, apenas para estudos e não para exploração imediata. Só que não é o pensamento da Petrobras, não, gente. Segundo a própria ministra, a autorização ela é para prospecção, ou seja, para poder ver se tem para poder explorar, para verificar se de fato essa quantidade de petróleo, a qualidade suficientes antes de qualquer etapa de exploração. Em entrevista ao canal do governo, a ministra Marina Silva ela reforçou que o processo ele vem sendo analisado há 11 anos pelo IBAMA. Vamos ouvir o que disse a ministra Marina Silva. A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. Uma decisão bastante técnica, só que houve ali nos bastidores também um outro ponto que chamou a atenção, porque essa era uma pauta que já tinha sido vendida bastante pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Senadores, Davi Alcolumbre. E aí por isso foi que a ministra Marina Silva disse que esse é um tema que as pessoas podem ficar argumentando, mas que não foi uma decisão política, mas sim uma decisão técnica. Essa decisão, gente, é às vésperas da COP30 e gerou bastante reação, uma reação praticamente imediata das ONGs como Greenpeace, WWF e o Observatório do Clima que entraram com uma ação na Justiça Federal do Pará pedindo a suspensão imediata dessa licença, alegando falhas de estudos, ausência de consulta e comunidades tradicionais, ali falta de consulta a comunidades tradicionais e também riscos à biodiversidade marinha. Gente, essa é uma postura bem diferente da ministra Marina Silva lá do período de 2008, quando ela deixou o ministério após desgaste no licenciamento da hidrelétrica de Belo Monte, ou seja, é uma decisão bem difícil para a própria ministra Marina Silva e que agora ela está tendo que engolir também. Eu só pergunto, é a BR-319, mas vamos lá, não vou falar mais nada. Nathalie,
Os dados do Portal da Transparência mostram que o governo Lula gastou quase 5 milhões de reais por dia com viagens e diárias ao longo aí de 2025 e o ano ainda não acabou, tá? Esses números podem gerar desgaste político para o presidente, claro, né? Fica todo mundo indignado. Karime, é inaceitável, é uma farra, né? Realmente, porque quase 5 milhões de reais por dia é o valor que realmente o governo Lula tem gasto em média com viagens e diárias. E vale a gente destacar, viu, Carlão, que esse gasto é quase 50% maior do que a média do governo Bolsonaro. Em termos de políticos, né, a gente pode dizer que isso gera realmente um desgaste, porque a impressão que fica é que o governo está cortando em alguns pontos, mas está mantendo privilégios para quem, na verdade, está ali no poder, topo, né? Exatamente. E aí o Planalto vem tentando justificar aí, dizendo que são viagens técnicas, missões oficiais. Paris. E aí, mas só que a gente sabe que para o público em geral, nada justifica você gastar 5 milhões de reais em diária. Gente, quem paga isso sou eu e você, o nosso dinheiro para essa farra de viajar ao mundo, de visitas técnicas, para quê? Sozinho, e né? a gente exato. Sigilo no cartão de crédito. Pronto, sigilo no cartão de crédito. Para com isso. Que absurdo. Pessoas, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Tá lá. Estão lá no portal da Transparência. Qualquer pessoa pode entrar lá e consultar, mas o fato é que nesse cenário, né, um custo de vida muito alto, com dificuldades econômicas que a gente sabe que todo brasileiro está passando, e aí esses gastos realmente acabam sendo vistos como um contrassenso. Não dá para aceitar, né, Carlão? Se tá caro, gente, é só não comprar. Eu lembrei presidente. Eu lembrei dessa frase agora. Se tá caro, não só não compra. Comprar. Sempre que eu tô no açougue, eu lembro feijão tá caro, para de comer feijão. Para de comer feijão, tá caro. Né? A movimentação do ministro Luiz Fux para trocar de turma no Supremo tem causado aí uma forte repercussão lá em Brasília. Essa mudança pode ter impactos diretos no futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia voltar a ficar elegível em 2026? Então, Carlão, essa é uma hipótese um pouco mais distante, né, Carlão? Principalmente nesse momento de grandes tensões. A gente está falando sobre o STF ao longo dessa última semana, falando sobre essa celeridade que nunca tinha sido vista antes em relação a um processo contra um ex-presidente da República. Não passou pela primeira, segunda instância, Superior Tribunal de Justiça e já foi atropelado direto para o Supremo Tribunal Federal. Só que agora está acontecendo esse movimento. O ministro Luiz Fux, ele pediu para sair da primeira turma quando ele tinha uma grande maioria que tinha ali os pensamentos que coincidiam com os mesmos pensamentos do governo federal. E essa decisão dele sair da primeira turma para ir para a segunda turma, ela pode mudar bastante o rumo do Supremo Tribunal Federal, porque vai haver uma mudança, Carlão, bem significativa. Nessa primeira turma, é possível que vai ser com a entrada do Jorge Messias, esse que é o nome que Lula tem falado bastante, já é favorito para essa vaga, e na prática vai acontecer a seguinte questão, Carlão. Essa segunda turma vai se juntar, o ministro Luiz Fux, ele vai se juntar a Gilmar Mendes, o Toffoli, ao Cássio Nunes e também ao ministro André Mendonça. É um grupo mais heterogêneo, com 2 indicações ali do Bolsonaro, e também isso abre espaço para uma nova dinâmica política dentro do tribunal. Nos bastidores já se fala em um STF completamente divididos. Entre 2 polos ali muito ideológico, né, Carlão? De um lado, a primeira turma bem próximo do Planalto, e do outro, a segunda turma pode ganhar um perfil mais conservador. E essa dança das cadeiras, às vésperas das novas decisões sobre o caso Bolsonaro de um ano eleitoral à vista, Carlão. Então, de fato, isso é uma situação bem complicada. Lula está tentando equilibrar esse jogo político fora do STF, contando ali com o advogado-geral Jorge Messias para a vaga de Barroso, enquanto ali no Senado existe um outro trabalho também, porque Rodrigo Pacheco, ele também é cotado e ele diz que vai respeitar qualquer escolha do presidente. O cenário é muito claro, o Supremo está entrando numa fase de rearranjo interno, Carlão, e o movimento de Fux é o primeiro capítulo dessa nova guerra de influências nos bastidores do Poder Judiciário. Legal. Vamos aguardar para ver como é que fica. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Valeu, Nathalie. Ken Paz, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, um novo modelo de transporte complementar é apresentado pela Prefeitura de Manaus. O nosso assunto em instantes.
Mix. Giro no trânsito, Karine. Vamos saber as novas do André Meirelles. Vamos lá, vamos voltar a falar com o André Meirelles. Antes dele falar sobre o trânsito, ele vai contar pra gente como é que está aí a movimentação no Mirante Lúcia Almeida, né? O prefeito já falou alguma coisa a respeito dessa programação de Natal? André Meirelles, conta pra gente. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão, os ouvintes. Olha, o prefeito daqui a pouco vai estar chegando por aqui. É para abrir as comemorações do fim de ano em grande estilo, né? Que a Prefeitura de Manaus vai estar lançando hoje aqui no Mirante Lúcia Almeida e também na Praça do Museu da Cidade, no Paço da Liberdade, Um Sonho Mágico de Natal, né? Esse evento marca aí o acendimento das luzes natalinas e também abre oficialmente essa temporada festiva deste ano, né? Dando aí um novo brilho, assim, digamos, para os cartões postais aqui da cidade. E tá dada aí a largada para a decoração tomar conta de toda a cidade, Karine e Carlão, da Zona Leste até a Ponta Negra. A cidade vai viver o clima mágico do Natal, isso com muita luz, alegria e encanto, isso que promete aí durante as decorações, né? Vai ter a parada de Natal, né? O presépio flutuante para os ribeirinhos, pista de patinação no gelo, chuva de neve e até um grande espetáculo em parceria aí com a Nova Igreja Batista. Então, essa programação vai tomar conta de vários pontos, como a Lagoa do Japim, a Lagoa da Compensa, a Colônia Antônio Aleixo, o Conjunto Viver Melhor e também as principais avenidas aqui da capital. Entre as novidades também tem o Natal nas Águas, né? Que é uma balsa flutuante com árvore de Natal, Papai Noel e distribuição de presentes nas comunidades ribeirinhas. Então, com o tema Sonho Mágico de Natal, a Prefeitura quer levar fé, lazer e também encantamento até os primeiros dias de 2026 para fazer Manaus aí brilhar em cada canto dessa cidade, né? E a gente continua aqui acompanhando essa programação. Agora, vamos falar da situação do trânsito aqui pela capital amazonense. A gente tem informações da Avenida Humberto Calderaro com a Alberto Costa Lins, né? Próximo ao shopping. Lá o trânsito segue moderado. Na Avenida Dacir Vargas com a Djalma Batista, o trânsito está mais lento no sentido centro-bairro, especialmente na passagem de nível da Constantino Neri. Já na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, o fluxo é tranquilo e com boa fluidez. E também na Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, o trânsito flui normalmente, embora esteja mais intenso neste horário. Essas informações do trânsito é junto aqui com as câmeras do Centro de Cooperação da cidade do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Karine e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Hora 6h37 em Manaus. 18 horas. Nós vamos de tempo e temperatura, a previsão do tempo para hoje, quinta, amanhã, sexta. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira com céu bastante carregado, muitas nuvens e chuvas isoladas em alguns pontos da cidade. Para a noite, a previsão aponta tempo parcialmente nublado, com chance de pancadas rápidas de chuva para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 24 de outubro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, o aniversário de Manaus indica pancadas de chuvas rápidas que vão começar de manhã e se estendem por todo o dia. Vai ser uma sexta chuvosa. À noite, o tempo continua instável, céu nublado e previsão de pancadas de chuvas leves para a noite dessa sexta-feira. A temperatura na sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 96%. Então, Vanessa Lima, 6h38. 18 horas. Olha só, depois de 2 anos de seca severa, os níveis dos rios na Amazônia estão normais. A informação é do último boletim do Serviço Geológico do Brasil. Carlão, em Manaus, a seca desse ano deve ser de baixa intensidade, com cotas estimadas aí entre 18 e 19 metros. Essa profundidade deve ocorrer por até 85 dias. Na orla de Manaus, a profundidade do Rio Negro é de 19 metros e 74 centímetros, cerca de 7 metros acima do registrado no mesmo período do ano passado. A cota mínima chegou a 12 metros e 11 centímetros, uma das mais baixas da série histórica. Atualmente, a maior parte dos rios está em processo de vazante, com exceção do trecho superior dos Solimões, onde foi registrada a elevação do nível da água. Mix. Entrevista do dia.
E na entrevista do dia de hoje, vamos conversar com a presidente da Associação Borboletas do Amazonas, Sandra Marvin. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, tudo bem? Tudo bom, obrigado, boa noite. Boa noite, então. Vamos falar o seguinte, que acontece nesse sábado, dia 25, a feijoada solidária para ajudar a instituição. Antes da gente falar da feijoada e convidar todo mundo, conta um pouco pra gente a respeito do trabalho da instituição. A associação foi criada há 2 anos atrás. Até então, era um grupo de famílias que não havia uma voz que lutasse por eles. A nossa luta é muito árdua. Sim, estamos falando da causa dos pacientes com epidermólise bulhosa. Isso. Que também eu gostaria de parabenizar a nossa cidade de Manaus pelos 356 anos e também celebrar a Semana da Conscientização da Epidermose Bulhosa Nacional. Então, juntamente com a feijoada para celebrar e unir as famílias, ter um momento de diversão, também celebramos a Semana da Conscientização. E como é que é o trabalho? Que tipo específico é essa doença? A doença ela é genética, ela não é contagiosa, é uma doença na pele e os cuidados são muitos vigorosos, os medicamentos são muito caros. E devido a essa causa do medicamento ser bastante caro, é que a associação precisa de fazer eventos, unir pessoas, amigos, para ajudar essas famílias e tentar levar uma qualidade de vida melhor, com mais dignidade. E também a inclusão deles na sociedade, que é a nossa luta, a minha luta maior. Eu falo assim, nossa, porque eu sempre incluo as famílias, mas é um trabalho muito árduo, porque está muito difícil, a doença, ela envolve vários setores. É uma doença que precisa de um grupo de profissionais multidisciplinar, para atender a todas essas crianças. E é uma doença comum? Ela tem? Desculpa. Pois não? É uma doença comum? Não, ela é uma doença rara. Rara. São poucas pessoas? São muito poucas. No mundo inteiro são 500 mil pessoas. Sim. No Brasil, 2.399. E no Amazonas temos 53 pacientes. Sim. E falando sobre a feijoada agora, você tem mais alguma questão com relação à doença, Karime? Não, acho que já explicou tudo, já, né? Tá ok, né? Já, obrigado. Agora, podemos falar da feijoada, então. A iniciativa de arrecadação de fundos é fundamental para a ABAM manter aí a sua rede de suporte, é isso? Como vai funcionar esse processo? A feijoada vai ser realizada no sábado, às 12 horas, no Tropical Hotel. E todo o valor arrecadado será em prol de medicamentos conforme a necessidade das crianças e adultos. Porque nós não temos somente crianças, temos adultos. Sim. Então, tudo que eles precisam na vida cotidiana, em sua vida diária, nós precisamos ter uma ajuda. Então, isso é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo possam nos ajudar comparecendo. Ainda temos ingressos disponíveis. Vamos ter o show do Boi Garantido, a participação do Davi Assayag e do Endel Pinheiro. Então vai ser um momento muito lindo para celebrar a vida também, né? Estarmos juntos. E é isso. Que sensacional. Então, artistas, né? Pois é, como é que a gente pode comprar? Conta pra gente quanto que é, como que a gente pode comprar os ingressos e ajudar? Você pode comprar entrando no Instagram da associação, @borboletas do Amazonas, e lá você vai encontrar o código de barra. O valor é R$120, que dá direito a 5 rifas com prêmios surpresas que vai ser rifados no momento. Legal, então assim, a feijoada, sábado, dia 25, a partir do meio-dia no Tropical Hotel, isso? Isso, e vocês estão todos convidados. Com certeza. E assim, tem limite de entradas ou de repente a pessoa lá no dia vai conseguir comprar algum ingresso? Você pode comprar na portaria, você pode entrar em contato no Instagram, me ligar e
Tudo muito fácil, sem nenhuma dificuldade. E para a sociedade, para as pessoas que quiserem ajudar, independente da feijoada solidária? Tá, elas podem entrar no nosso Instagram, lá tem nossa informação. Nós não temos sede, mas assim que entrar em contato com o número que está lá, nós informamos os locais, a residência das crianças e dos adultos. Quem quiser ajudar, eles estão abertos para até conhecer as pessoas, se quiserem conhecer mais a respeito da doença. Então é o Associação Borboletas do Amazonas. Borboletas do Amazonas. Só borboleta. Então lá no Instagram, Borboletas do Amazonas. Daí você pode comprar o seu ingresso para essa feijoada solidária e também, independente da feijoada, que acontece sábado agora lá no Tropical Hotel, você pode ajudar durante o ano a causa. Isso, quando quiser, nós estamos lá. E no Instagram tá todas as fotos das crianças, das famílias e o que nós já alcançamos nesses 2 anos. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, uma boa noite. Uma ótima noite. Um bom final de semana. Que Deus nos abençoe. Amém, para todos nós. Sucesso no evento. Amém, obrigada. Conversamos com a presidente da Associação Borboletas do Amazonas, Sandra Marvin. Agora 6h45 em Manaus. 18 horas. Vamos falar agora de mobilidade. A era dos amarelinhos está chegando ao fim. Os micro-ônibus que fazem parte do transporte alternativo em Manaus devem sair de cena nos próximos meses, dando lugar aí a um novo modelo de transporte complementar, Karime. Então, Carlão, o prefeito Davi Almeida apresentou esse protótipo do veículo que deve fazer parte do novo sistema. A ideia é trazer mais organização e segurança, principalmente nas zonas norte e leste, onde o serviço deve começar, inclusive. O repórter Kennedson Paz esteve lá e traz pra gente os detalhes aí dessa ação. Boa noite, Kennedson. Conta mais pra gente. Olá, Karime Leão. Muito boa noite novamente para você, pro Carlão, para todos os ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus. A prefeitura ela apresentou esse novo modelo de veículo que vai integrar o transporte complementar, ou seja, já temos ali o transporte público regular, só que esse vai complementar ainda mais pessoas, né? Os moradores das áreas da Zona Norte, Zona Leste e também outras áreas que ainda devem ser estudadas para serem implementadas. Ao todo, serão 320 micro-ônibus que devem operar inicialmente nessas 2 zonas já mencionadas. E o objetivo, é claro, é melhorar o deslocamento dessas pessoas nessas áreas citadas, com que ainda tem um transporte um pouco limitado em algumas regiões. Isso garante muito mais conforto, segurança à população. Ônibus serão ônibus novos, ônibus que tem ar-condicionado, conectado também à internet. Então, de fato, é uma implementação que vai fazer muita diferença na vida da população. E aí muita gente se pergunta, e aqueles antigos permissionários que ainda estão rodando nos amarelinhos? Aqueles que não estão regularizados, que não têm ali as condições mínimas para atuarem nessa profissão, eles, claro, não vão participar desse novo projeto. Apenas aqueles regularizados em cooperativas, que têm todas as habilitações, os treinamentos específicos, e esses detalhes a gente ouve agora do prefeito Davi Almeida. Vamos ouvi-lo. Os trabalhadores vão ser treinados, eles vão ser qualificados, escola de treinamento, de transporte, tudo isso nós vamos fazer o treinamento deles, eles vão ter que estar trabalhando, todos fardados, identificados. O que tem hoje aí não atende ao que nós queremos. Nós até conversamos com eles, mas com as condições de trabalho que eles têm, não temos como implementar as mudanças que queremos. Agora, com os ônibus novos, do jeito que vocês estão vendo, todos com ar-condicionado, nós vamos estar treinando eles, fiscalizando eles, melhorando o ambiente de trabalho de quem é do sistema e de quem utiliza o sistema. O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas, Petrúcio Magalhães, ele falou sobre esses impactos positivos para os trabalhadores do setor. Vamos ouvi-lo. Olha, sem dúvida, essa é a maior conquista do cooperativismo de transporte da cidade de Manaus. Hoje, 320 motoristas cooperados, organizados em cooperativas, estão aqui apresentando um novo protótipo de um ônibus que vai acolher muito bem a população, vai dar a essa população, esses consumidores, uma condição nunca antes colocada à disposição, e a gente agradece aí ao prefeito Davi Almeida por essa iniciativa de organizar o sistema de transporte da cidade de Manaus.
Quem também falou com a gente da Mix foi o advogado Ícaro Amore, ele que faz parte desse setor, desse transporte complementar. Ele falou pra gente sobre as novas mudanças que vão acontecer, porque antes os amarelinhos, Karime, não dava pra saber quando eles iam passar e tinham que ficar ali horas nas paradas, né? E isso daí vai ser mudado. Vamos ouvi-lo. Bom. Sim, agora vão ser rotas pré-definidas, o usuário vai saber o horário que vai para parada, vai saber qual é o horário que vai pegar, ônibus confortáveis, ônibus com ar-condicionado, são 320 ônibus novos que vão chegar na cidade de Manaus, para melhor servir a população. E quem também com certeza ficou feliz com esses investimentos, Karime, só para contextualizar, a prefeitura ela vai disponibilizar o valor de R$40 mil por cada um dos motoristas para que eles possam adquirir, não os motoristas especificamente, mas sim as cooperativas, eles possam adquirir aqueles veículos, ou seja, nós temos ali, vamos ter uma frota de 10 veículos, então serão 10 valores investidos de investimento inicial de R$40 mil por cada transporte complementar, e aí esses motoristas eles vão estar trabalhando com um ônibus novo, um sistema muito bom para a população e que vai agradar a todos os lados. Só que nesse momento, Karime, isso ainda vai ser levado para a Câmara Municipal de Manaus, porque hoje o sistema ele está atrelado a um CPF do motorista. E aí ele é o próprio autônomo que compra o carro. Só que a gente sabe que os valores desses veículos são muito grandes, muito R$400 mil, uma média de um veículo como esse. E aí não dá para ficar atrelado ao CPF. E agora a prefeitura quer modificar esse sistema para que ao invés do CPF seja atrelado ao CNPJ das cooperativas. E aí com isso facilita o procedimento de liberação da verba e até o sistema ser implantado aqui na nossa cidade. Vamos ouvir um motorista, eu esqueci de pegar o nome dele, Karime, mas ele falou tão bem, ele falou muito bem, vamos ouvi-lo. Hoje, transporte complementar, isso aqui é um sonho. Nós estamos há 20 anos com transporte sucateado. E hoje entrou aí um prefeito que conseguiu concluir uma licitação. Isso para nós é muito importante. Para nós cooperados, permissionários e tanta população de Manaus que vai ganhar com tudo isso. Quem ganha, na verdade, é a população de Manaus. Verdade, quem ganha é a população porque todos vai ter um sistema renovado e além disso vai facilitar o procedimento de fiscalização e regularização de toda essa galera, Karime. E melhorar o transporte, Vai organizar, isso é isso, e melhorar o transporte público, né? A gente precisa de uma melhoria de transporte público, uma alternativa aos carros que estão aí, né, aos montes das ruas e causam engarrafamento, poluição, enfim. Obrigada pela palavra, você motorista que participou aqui da nossa reportagem com Kenneth Paz. Se você quiser mais tarde, vai lá no 18horas.com.br que tá lá você falando com a gente. Se quiser, manda o seu nome que a gente coloca o seu crédito. Muito obrigada. Obrigada, Kenneth Paz. Valeu, Ken, 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa, 2 integrantes do Comando Vermelho que ordenavam ações no Pará foram presos aonde? Aqui, em Manaus. Que coisa, hein, Carlão? Lázaro Mota Silva Lazinho e Mariano dos Santos Mouzinho, os dois eram fugitivos da Justiça do Pará. Bom, o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Exatamente isso, Karime e Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Isso aconteceu quando a polícia foi ao local para cumprir um mandado de recaptura contra Lázaro pelo crime de tráfico de drogas e acabou também capturando Mariano em uma casa na rua Andiraçu, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Os dois apresentaram documentos falsos. Lázaro Mota Silva, o Lazinho, usava o nome de João Castro de Farias Júnior e Mariano dos Santos, o Mouzinho, se identificou como Alzenir de Souza Frei. Eles são integrantes de uma facção criminosa que atua no estado do Pará e foram presos por policiais civis dos departamentos de investigação sobre narcóticos, que é o DENARC, e inteligência da Polícia Judiciária, com apoio da Polícia Civil do Pará. Segundo o diretor do DENARC, o delegado Rodrigo Torres, os dois eram foragidos da Justiça paraense, em mandados de prisão em aberto e estavam escondidos em Manaus, de onde continuavam comandando ali, na verdade, ações criminosas no Pará. Logramos êxito em cumprir 2 mandados de prisão em aberto em nome de 2 conselheiros de uma facção que atua no estado do Pará. Ambos utilizavam documento falso e também estavam comercializando drogas. No momento do cumprimento do mandado, conseguimos pegar toda essa documentação e material ilícito
Olha, e ainda segundo as informações da Polícia do Pará, Lázaro era procurado desde 2023. Já Mariano havia fugido do regime semiaberto em novembro do ano passado e cumpre pena de 34 anos pelos crimes de roubo e violência doméstica. E agora foram autuados em flagrantes, como explica Rodrigo Torres. Ambos foram atuados em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, além do cumprimento aí dos mandados em aberto e havia em nome dos dois no estado do Pará. Olha, ainda no momento da prisão foram encontradas porções de drogas com os suspeitos. Eles foram levados para o DENAR, que devem ser reencaminhados ao estado do Pará para cumprirem aí as suas penas. Volto com vocês. Certo, André Meirelles, 6h55. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,21%, cotado aos R$ 5,38. O euro fechou em queda de 0,1% aos R$ 6,25. E o Bitcoin fechou em alta de 2,08% aos R$ 596.017. E o Bovespa fechou em alta de 0,6% aos 145.743 pontos. E o consumo nos lares brasileiros cresceu 2,79% em setembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados hoje são da Associação Brasileira de Supermercados e, na comparação com o mês de agosto, o recuo foi de menos 0,94%. Mix. Karime, tem aí uma data chegando que é bem aguardada e adorada pelos consumidores, que é a Black Friday. E este ano a expectativa é de movimento intenso no comércio aqui em Manaus, hein, Karime? Pois é, Carlão. Teve um levantamento do Instituto Fecomércio aqui do estado do Amazonas que mostrou que 92% dos consumidores aqui de Manaus pretendem aproveitar as promoções. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Então, Nathalie, o que os lojistas estão fazendo para chamar a atenção dos consumidores e garantir, é claro, boas ofertas, que é o que a gente quer nessa Black Friday? Muito boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Para garantir boas vendas na Black Friday, a gente sabe, tem muitos lojistas que já estão apostando, né, numas vitrines mais bonitas, decoradas, promoções sendo anunciadas e alguns até já começaram realmente a preparar aquelas ofertas para lá de especial para chamar a atenção dos consumidores. A expectativa é grande, já que muita gente vai às compras, seja procurando eletroeletrônicos, roupas, eletrodomésticos, itens de casa e de decoração ou até brinquedos e jogos para garantir aquele presente para lá de especial no Natal. Segundo o levantamento do Instituto Fecomércio, a maior parte dos consumidores pretende aproveitar a Black Friday este ano aqui em Manaus. Alguns vão comprar ao longo de toda a semana, enquanto outros vão concentrar as compras no próprio dia do evento, na última sexta-feira do mês de novembro. E mesmo com as facilidades das compras online, a preferência dos manauaras é pelas lojas físicas, principalmente no centro de Manaus. E sobre quanto as pessoas vão gastar, a média é acima de R$250, com o cartão de crédito seguido aí do Pix, sendo a preferência entre os pagamentos. O diretor-presidente da Fecomércio aqui no Amazonas, Aderson Frota, destaca que a Black Friday é atualmente uma oportunidade importante para movimentar a economia local, aquecer o comércio e principalmente beneficiar tanto os lojistas quanto os consumidores. Ele lembrou ainda pra gente sobre o planejamento e a organização das lojas, que fazem toda a diferença, garantindo promoções reais e um bom atendimento para quem vai às compras. Vamos ouvir o que diz o presidente. Nós estamos, naturalmente, fornecendo esses dados para que os empresários possam realmente ter uma baliza de tudo aquilo que o consumidor está buscando em termos de atendimento. A Black Friday é uma das datas que estão participando agora do calendário comercial do ano. Então nós fizemos uma pesquisa exatamente para orientar todos os empresários e 92%
das pessoas entrevistadas dizem que vão comprar nessa data. Então, se você ouvinte quer aproveitar as ofertas, a dica é ficar de olho nas promoções, se programar e, claro, curtir as compras com segurança e planejamento. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Beleza, Nathalie? 18 horas. Esporte. Karime, o Palmeiras tem um grande desafio nessa quinta-feira pela semifinal da Libertadores da América. O Verdão enfrenta a LDU em Quito, no Equador, pelo jogo de ida às 9h30 da noite no estádio Rodrigo Paz Delgado, e você sabe, fica a quase 3.000 metros de altitude. Carlão, alto pra caramba. Na história, o Palmeiras só enfrentou a equipe equatoriana uma vez em 2009 e perdeu por 3-2. Só que mesmo assim, o Verdão tem um histórico aí positivo quando joga em altitude. Vai confiante para a busca a vantagem no primeiro duelo. Quem começou bem a semifinal foi o Flamengo. O Mengão, diante de mais de 71 mil torcedores no Maracanã. O rubro-negro venceu o Racing por 1-0 no jogo de ida. O gol foi marcado pelo colombiano Carrascal aos 42 minutos do segundo tempo. Carlão, e com o resultado, o Flamengo leva a vantagem do empate para o próximo jogo, que é o jogo da volta, que está marcado para a próxima quarta-feira no estádio Presidente Perón, em El Cilindro. Agora 7 em ponto, Karime. Mix. Daquele giro final no trânsito. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, fala com a gente. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes. Para finalizar aqui na Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba, o trânsito segue carregado. Na Djalma Batista com a Rua Pará, o movimento é lento com muitos veículos na via. A avenida apresenta então vários pontos de lentidão. E na Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, o trânsito é moderado nos dois sentidos. Já na Zona Leste, na Altaz Mirim com a Rua da Penetração 2, a retenção e o trânsito segue carregado. E na Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro, a via permanece ali com vários pontos de lentidão também, Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Até amanhã, André. Mix. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As ameaças e restrições ao jornalismo crítico e independente se intensificam nos últimos meses e quase todo o continente americano. É o que aponta o mais recente relatório da Sociedade Interamericana de Imprensa. A entidade alerta sobre o que classifica como um processo de deterioração da liberdade de imprensa em países da América do Sul, Central e Norte, e aponta que o maior desafio é o da desinformação e da manipulação das informações. Com as redes sociais, algoritmos e inteligência artificial, a mentira viaja mais rápido que os fatos. O documento diz que o ataque ao jornalismo ocorre independentemente da corrente ideológica dos governantes e que no Brasil os últimos 6 meses foram marcados pela continuidade de um preocupante quadro de assédio judicial contra jornalistas. O cidadão só não pode esquecer que a escalada das pressões contra jornalistas e veículos de imprensa ameaça pilares básicos da democracia, ameaça uma liberdade de imprensa e de expressão, mas principalmente o direito dos cidadãos receberem informações fidedignas. 18 horas. 7:02, Karine. Boa noite, Carlão. Beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.